Olá, pessoas. Está começando mais um podcast de casal. Nossa, vai começar a protocolar assim? Não, não é protocolar, mas eu não sei apresentar. Porra, você apresenta. Enfim, é, eu e meu marido, meu esposo querido que está aqui do meu lado, Rodrigo Leite Cruz. Rodrigo Leite Caetano Cruz. Eu não falo seu nome certo. Precisa falar meu nome completo logo no primeiro episódio do, É, mas enfim. do podcast. Nós decidimos que, já que todo mundo tá fazendo um podcast de casal, e as pessoas aparentemente gostam da gente enquanto casal, a gente decidiu fazer um podcast de casal também. As pessoas começaram a fazer muito podcast de casal na quarentena, né? Provando que é possível você conviver 150 dias com a mesma pessoa 24 horas por dia sem se matar. Pois é, aparentemente você só precisa gostar da pessoa. É, não é tão difícil Não, assim, né? né? Pois é. E a ideia surgiu, na verdade, quando a gente estava pegando a nossa feira, né? Que a gente faz a feira online. Sim. E aí a gente pegou lá os podrutos, né? Tava no elevador e aí eu. E era o dia que a gente assistiu os últimos episódios de Umbrella Academy, da segunda temporada. Sim, sim. E eu falei pro Tela, a gente devia ter um podcast só pra falar das coisas que a gente assiste. Verdade. E aí isso acabou virando, vamos ter um Mas podcast pra isso, falar sobre qualquer outra mas coisa. isso veio de uma outra coisa antes. Por quê? Eu tô com um plano aí, um plano mirabolante, Projetinho, um meninas. projetinho de apresentar toda a discografia e o Lunaverse pro Rodrigo. E eu estou tentando heroicamente fugir de tudo isso. Mas aí o que que eu falei? Eu falei, vamos fazer. É, no fim das contas, essa que foi a origem, né, da Foi! E aí coisa. eu falei assim, falei, ai, nossa, tive uma ideia tão legal, enquanto a gente tava, tipo, cozinhando, assim, randômico. Ai, nossa, uma ideia tão legal. E se a gente fizesse um podcast, ou sei lá, um canal de YouTube, ou uma live no Instagram, sei lá, enfim, onde eu te apresento coisas que eu gosto e você me apresenta coisas que você gosta. Você pode me botar pra ouvir, sei lá, o Yes, essas bandas progressivas, que as músicas duram 40 minutos e tal. Exato. E eu te apresento o Luna. Aí todo o germe. O germe? Germe é tipo um micróbio. Não, não é isso. É o. O germen do trigo. Germen. Obrigada. O germen da ideia foi esse. E aí virou a ideia da gente falar do que a gente assiste. E aí virou agora esse programa. Que não é nada dessas coisas. Exato, é só mais um podcast de casal. Inclusive, é como se a gente já não tivesse mais nada para fazer nessa vida, né? Porque nós dois temos um podcast junto com o Cairo, que é o The Library is Open. Beijo, Cairo. E eu tenho outro podcast junto com o Roba e o Thiago, que é o Data Music. Beijo, bis. Mas é aquela coisa, eu acho que no fim das contas a gente resolveu fazer isso porque a gente simplesmente conectou os microfones na placa de som, abriu o Voice Meter e pôs para gravar. E a gente vai usar o Anchor para publicar, então o Anchor você não precisa nem editar nada, você só pode jogar ali a trilhazinha de abertura, que inclusive a gente não escolheu ainda, vai escolher depois. Verdade. Mas vocês já vão ter ouvido nesse momento. E aí você joga a faixa de áudio que você gravou, joga a trilha final de finalização, se quiser fazer Final de finalização. se quiser fazer algum outro insert, é só tudo drag and drop, então é muito mais fácil. Porque é um podcast de verdade, né, com conteúdo e responsabilidade, você precisa de um editor. Não Exatamente. no caso do The Libraries Open, o programa principal, porque a gente faz ao vivo, né? A gente transmite ao vivo no YouTube, então o Exato. que sair, saiu. Mas o Notícias Quebrando, que é o spin-off, é editado pelo nosso querido Cairo, magistralmente. E eu edito o Data Music, que dá um puta trabalho, porque assim, são 3 pessoas gravando à distância. Não É. é que nem eu e o Telo que a gente tá sentado agora um do lado do outro, só É, ligou o microfone e vai. é tipo a gente no princípio do library. Só que qual que é a grande questão? Apesar dos 3 gravarem as próprias faixas, existe uma coisa chamada internet que não é igual para todo mundo, né? Existem Uhum. oscilações, cada um tem o seu nível de oscilação de sinal. Então, mesmo que você sincronize as faixas, nunca vai casar, Não. né? Porque existem delays, e enfim. Então, é toda uma questão de sincronizar as falas e
ao longo do episódio, não só colocar os arquivos todos juntinhos ali no mesmo starting point. E eu perdi completamente a linha de raciocínio. E também como são 3 pessoas gravando à distância, né? Acontece muito de um falar em cima do outro e às vezes simplesmente não dá pra deixar um falando em cima do outro porque fica aquela cacofonia que ninguém entende nada. Uhum. Então tem todo um trabalho de edição. Então se você é podcaster e tem um projeto que de fato é muito sério e muito importante para tocar, conte sempre com a ajuda de um editor. Contrate um editor. Exatamente. Posso estar dando uma força aí, se for o caso, né? Pagando bem. Ou então indicar outras pessoas maravilhosas que editam podcasts muito bem por aí. Exato. Tem várias pessoas que prestam esse serviço de forma magistral, como o Cairo, por exemplo. Sim. Trabalhos remunerados, tá, amores? Não achem que as É, pessoas têm que fazer gente. as coisas de graça para vocês. Exatamente. Mas eu vou aproveitar que a ideia original do programa era a gente falar de coisas que a gente assistiu. Não era a ideia original, mas enfim, uma das Uma das ideias. ideias que gerou isso aqui. E eu reli o quadrinho de Umbrella Academy. Que hora você fez isso? Agora, enquanto você estava na reunião. Mentira. Sim, é curtinho, são 6 capítulos só. Nossa. E assim, Mas do o primeiro ou o do segundo? primeiro, do Ah, primeiro. E assim, eu não lembrava, porque eu era bem adolescente quando eu li isso. Acho que tinha 13, 14 anos. Mas é bem ruim. é horrível. Mas ao Mas ao mesmo mesmo tempo é tempo é bom. bom. Pior que é isso, porque assim, a ideia é boa e por isso deu uma série legal e divertida. Mas você vê que o Gerard Way, tipo, ele desenvolveu ela até 2 minutos depois, assim, sabe? Tipo, ele. Tipo o Ryan Murphy fazendo roteiro, ele teve uma ideia Aham. massa. Ele falou: caralho, essa ideia é muito boa. Quando chegou lá E no aí, na hora de meio, ele falou, escrever no meio, putz, falou: o que eu faço agora com isso? exato. Gostado que na série, bom, eu não li o quadrinho, né, mas na série não dá pra ter esse tipo de impressão, pelo menos pra mim. Mas é porque. Então, mas justamente isso. Pelo fato da primeira temporada ser o Apocalipse Suite, que chama, né? O primeiro arco, vai, do negócio. São só 6 capítulos. Cada Hum, capítulo de quadrinho tem 22 páginas. certo. Então, tipo, não dá pra contar. E assim, eu acho que aí vai muito do jeito do Gerard Way contar, porque tem umas coisas muito de ter umas cenas muito, tipo, emblemáticas, assim, e tal. Então, tipo, às vezes ficam 5 páginas numa cena única, que é uma coisa que é até divertida, mas assim, você não tem tempo de fazer as outras coisas, sabe? Então é bem completo, assim. E tem umas coisas engraçadas que eu não lembrava, do tipo. Ai, não vou falar spoiler, né? Que as pessoas. Não, tá. Da primeira temporada, acho que Não, pode, mas não? não vou ficar. Não vou falar spoiler, mas assim, você que está assistindo a segunda temporada de Umbrella Academy, chegou até o final aí, você descobriu uma coisa sobre o pai, né? O Hargreaves. E eu não lembrava, mas no quadrinho tem isso, tipo, na terceira página. Hum. Eu não lembrava disso, não lembrava mesmo. E eu não lembrava também que os poderes deles são um pouquinho diferentes. O Diego, ele consegue segurar a respiração quanto tempo ele quiser. Oi. É. E Mas o. ele tem o mesmo poder do controle dos projéteis ou é só esse da respiração? Não, é o controle dos projéteis e da respiração. Olha, E o Klaus, ele é útil. muito mais psíquico, assim. Ele não só fala com os mortos, sabe? Ele faz outras coisas também. Mas nem lembrava. Então, mais uma vez falando, né, que eu não li os quadrinhos, mas eu te falei, né, que eu achei que a segunda temporada pra mim, foi muito mais legal que a primeira. Não que a primeira tenha sido ruim, eu gostei bastante, mas não me instigou tanto quanto a segunda. É. Mas acho que, né, no meu caso, é por causa da viagem de tempo, né? Que eu gosto muito de coisas que têm Uhum. viagem de tempo. E eu gosto muito dessa coisa da segunda temporada se passar nos anos 60, Sim. que é um período histórico que me agrada muito. É, mas eu acho, é porque a primeira temporada tem um pouco daquela coisa de filme de super-herói, que é tipo o filme de É, apresentação. O filme de é, apresentação nunca é o melhor, né? Tirando Homem de Ferro, é o melhor, mas enfim.
Mas o filme de apresentação nunca é o melhor filme daquele herói, porque assim, meio que, tipo, você tá entendendo. E normalmente tem aquele lance que a Marvel meio que construiu, que é do tipo, é o filme do herói. Durante 70% do filme, o herói não é o herói ainda. Ele vira no ato final e tal. Uhum. Então, a série acaba sofrendo um pouco disso, não muito, mas um pouco. Mas a segunda realmente é muito melhor, porque você já conhece os personagens, acho que Sim. eles desenvolvem melhor alguns personagens que não foram tão bem desenvolvidos na primeira. Porque na primeira eles focam muito no Luther, focam muito na Vanya, né? Tipo, não tem um aprofundamento. Focam no Klaus, mas, por exemplo, o Diego é nada na primeira temporada, Eu acho sabe? que essa segunda focou bastante no Diego, no Ben E na Alison, e na Alison. que não são muito foco na primeira temporada, assim. Então isso é bem legal. Mas eu gostei bastante. Eu fiquei positivamente surpreso com a segunda temporada, tanto que quando a gente começou a assistir, né? Quando a gente foi começar a assistir, eu tava com um pouco de preguiça. Uhum. Porque eu tava com medo de passar pelo mesmo trauma que eu acabei de passar há pouco tempo, que foi assistir as 4 temporadas de O Homem do Castelo Alto. De novo, Frê, né, Vaz? Que é uma série muito legal, tem uma premissa incrível, mas é lenta, é arrastada. Essa série poderia durar fácil só 3 temporadas ou um filme de 2 horas e meia. Ela foi baseada num livro que não tem 300 páginas, né? Pois Então, é. fica um pouco O aí. que é uma pena, porque a premissa é incrível, mas eu acho que o desenvolvimento foi muito ruim. E sabe o que que é A terceira bizarro? temporada é horrorosa, né? A terceira é mais lenta. E sabe o que que é bizarro? Porque, assim, é uma série extremamente lenta que teve um final extremamente corrido. Porque, tipo assim, sério, a última temporada, principalmente o último episódio, eu falei com o Rodrigo quando a gente tava assistindo, eu falei, não é possível. Eu falei com o Rodrigo, não, eu falei com você. Não precisa falar assim. Né? Mas, tipo, quando terminou o episódio, eu falei, é o último episódio? É, então. Porque, tipo, não resolveu absolutamente nada do que você vem arrastando por 4 anos, né? Isso é meio bizarro. Mas a ideia da série é muito boa, realmente. A primeira temporada é Me deu muito vontade de boa. ler o livro. A primeira temporada é muito boa e a quarta também. A segunda e a terceira eu tive uma certa dificuldade. Tanto que quando a gente assistiu, eu tava sempre ou mexendo no computador, ou mexendo no celular, ou cem fazendo por qualquer cento outra não coisa. afim. Pois é. E ainda por cima a gente assistiu O Homem do Castelo Alto enquanto a gente tava assistindo This Is Us. Que foi algo que me deixou muito frenético. A gente viu 4 temporadas em, sei lá, 2 semanas, Não, 3. não foi só isso. Você acha que foi mais? Talvez um Foi tipo meizinho, um talvez. mês e meio. E alternando com o Homem do Castelo Branco. E aí, Alto. alto. Já é a terceira vez que eu faço isso, né? Tipo, falar Homem do Castelo Branco. Nosso ex-presidente. É... Presidente só se fosse eu. Não tenho saudades desse ex, inclusive. Mas era, tipo, a gente. Teoricamente a ideia era sempre revezar This Is Us, um episódio de This Is Us e um episódio de O Homem do Castelo Alto. E aí quando chegava na hora de mudar pro episódio do Homem do Castelo Alto, eu só olhava pro Telo com uma cara de dor e sofrimento e falava, vamos ver mais um This Is Us, vai. E aí ficava tarde eu falava, ai, que sono, vamos dormir. E aí a gente enrolava Pois é. horrores pra terminar O Homem do Castelo Alto. Nossa, inclusive eu acabei de lembrar uma coisa. Eu tive um insight aqui com os ouvintes ouvindo. Foi um insight, mas já passou. Não, não passou. A gente precisa voltar, principalmente agora que tá completo na Amazon Prime, na Netflix, sei lá, enfim. Battlestar Galactica. A gente parou no começo da terceira temporada e é a melhor temporada. Pode perguntar pra qualquer pessoa. Quantas temporadas são? 4. 4. Só que a quarta tem um problema grave que ela acabou por causa da greve dos roteiristas. Ela não acabou porque ela acabou. Ela acabou de um jeito extremamente cagado. Ah, isso eu não sabia. Porque foi bem na greve dos roteiristas. Ela começou no mesmo ano que Lost, né? A quarta temporada de Lost foi junto com a quarta temporada. Não, aliás, acho que Battlestar começou um ano antes. Porque Lost é na terceira, né? Que dá a treta dela. É na terceira. Então. Porque é na quarta, do tipo. Eu acho que a primeira, segunda e a terceira temporada de Battlestar, pra mim, é só uma subida total. E a terceira é tipo
Muito foda. É muito, 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 muito foda. Mas a gente tava na terceira quando a gente viu parou. só, tipo, os primeiros episódios da terceira. Que é quando aquela pilota chata que eu odeio morre. Eu não lembro o nome dela. Eu Ah, lembro que o sim. último A que episódio que a fica gente viu. viciada em drogas. Bom, quem não é viciado em drogas naquela série, né? Não. É a pilota que fica A, a, Star, viciada, tipo, a, no Star, speed. a Starbuck é super viciada também, Ok, vai. né? Mas a gente parou antes de chegar à melhor parte. Tá, a gente pode voltar. A gente começa do começo da terceira. Ai. Você não lembra de absolutamente nada. A gente... Ah, eu lembro, acabei de falar que eu lembro da menina morrendo. Ah, claro, isso é um evento muito grande. Mas, enfim. E outra coisa que a gente viu recentemente também, que foi um pouco broxante, foi a terceira temporada de Good Girls. Né? Nossa senhora. Porque a primeira, principalmente, é muito boa, né? E a segunda, até onde eu me lembro, era ok também. Mas a terceira é uma tentativa de manter o ritmo, só que elas sempre fazem as escolhas mais bizarras e mais questionáveis e super inverossímeis, assim, né? É um tipo de série que é problemático, que assim, eu acho que a única série que aconteceu isso e que eu me lembro de não ter dado merda foi Breaking Bad. Que meio que do tipo, eles te mostram um futuro e falam, ó, isso aqui vai acontecer. E meio que, tipo, a série é o caminho até chegar nessa coisa. Uhum. E não é bagunçado no meio. Porque, assim, Good Girls, você vai assistindo e, tipo, todo episódio eu falava com você, tipo, mano, não é possível. Não é possível que elas são tão burras, assim. E sabe o que que eu. Depois de tudo que já aconteceu, depois de tudo que elas já passaram, não é possível que elas são tão idiotas. Começa a ficar inverossímil, porque é tipo assim, ah, a gente quer fazer mais uma temporada, então elas não podem resolver esses problemas nessa temporada. Então a gente fica inventando umas decisões completamente idiotas que ninguém teria essa decisão. E sabe o que que eu acho também? Parece que existe uma obrigação de a cada episódio elas fazerem alguma coisa. Uhum. Ah, sei lá, wow, who's next? Nobody knows, sabe? Existe, parece que tem essa obrigação delas, têm que fazer alguma coisa. Nossa, não acredito que elas fizeram Aham. isso. Lembra um pouco, Não pode ser só uma história inclusive, normal, sim, sabe? as temporadas ali no meio, na meiuca de Orange is the New Black. Nossa, Tipo, sim. depois da terceira e antes da última, aquela meiuca, era meio que assim, do tipo, você fala, gente, eles estão fazendo essas decisões porque eles querem fazer mais uma temporada, mas não faz sentido, não, sabe, nada ali fazia sentido pro negócio ir pra frente, sabe? Do tipo, por quê? É umas decisões meio idiotas que os personagens tomam, que vão contra os próprios personagens, Sim. pra continuar uma série que não faz mais muito sentido. Beleza, faz sucesso, mas assim, Nossa, durou o quê? 7 temporadas? 6? acho que foi 8? 7. Acho que foi 7. Foi Foi bastante, né? muitas, foram muitas. É que quando estreou também bombou horrores, Porque né? era muito bom. Só que com o tempo eles foram perdendo completamente a mão. Do tipo, pra mim, o que não fez mais sentido foi, tipo, depois que a Piper saiu da prisão, eles ainda manterem ela como protagonista da história, sabe? Do tipo, eu sei que a ideia inicial foi inspirada num livro que inspirou a personagem da Piper, mas assim, gente, esse barco já foi. Tanto que, As a, pessoas his- se interessam muito mais pela Taste, pela Sofia, por todos os outros personagens. Tanto que a história da Piper acaba, né? No livro, acaba quando ela sai da prisão, Exato. né? Depois não fazia mais nenhum sentido. É igual Handmaid's Tale, que a primeira temporada acaba exatamente onde o livro acabou, Uhum. né? E tudo que a gente tá vendo agora é fanfic, né? Porque Não é tão fanfic porque tem envolvimento da Margaret, né? e ela lançou aquele livro horroroso que é Os Testamentos. Nossa, é muito ruim. Eu não E é li. assim, é óbvio que ela fez o livro pensando, vou surfar na onda, ganhar um dinheirinho aqui, porque ele é um pouco sem pé nem cabeça. E ele poderia ser incrível, porque ele conta a história de 3 personagens, que acho que eu não posso falar quem são, porque eu posso estragar para quem não leu o livro, mas são 3 personagens que
estão na série de alguma forma e que ela desenrola a vida dessas personagens e mostra o futuro delas e provavelmente um futuro que a gente não vai ver na série. Uhum. Tipo Game of Thrones, que que eu espero que tenha contado um futuro que a gente também não vai ver nos livros aí, no caso. Algumas coisas eu acho que vamos, mas Nossa, a enfim. gente foi de muita coisa pra outra, né? Sim, Eu não, mas que... tem mais um gancho que eu quero fazer. É, Aproveitando essa coisa de fanfics e tal. Porque eu tô louco pra ler o livro novo dos Jogos Vorazes, mas que disseram também que, assim como esse Testamentos, é uma bosta. é uma pra surfar na onda, né? É, É o mas quarto livro de Jogos Vorazes, é isso? seria o quarto. Será que vai ter filme? Provável, sim. Acho que sim, acho que já foi até confirmado. Olha Acho só. que porque se eu não me engano, tem um acordo dessa da editora dela. Aqui no Brasil é a Roku, mas eu não sei qual que é lá fora. Mas a editora dela acho que tem um acordo com a Lionsgate. Então, do tipo, tudo que ela produzir desse universo vai virar filme da Lionsgate. Olha só. Lionsgate? Enfim. Mas assim, vai virar filme. Isso é um. É igual as coisas da J.K. Rowling, né? Não falemos desse nome aqui. All the fracking. É, não falemos desse nome. É, mas uma outra coisa legal que aconteceu essa semana também é que a gente resolveu finalmente comprar uma geladeira nova. Ai, sim, sim, deixa eu falar disso. Porque assim, eu fui a pessoa Conta. contra a geladeira no início. Durante muitos anos. Porque geladeira é uma coisa cara, né, gente? Vamos lá. Geladeira não é uma coisa A barata. gente mora junto há mais de 3 anos. Essa é a segunda casa que a gente mora junto. E desde antes da gente morar junto, eu já queria trocar de geladeira, né? Sim. Só que, né, é uma coisa cara. Lembra, eu não ganhava tão bem ainda. Enfim. Mas assim, aí finalmente compramos a geladeira. Está a caminho da nossa casa. Vai chegar aí semana que vem, né? Isso. E, gente, ela é linda, ela é de inox, ela é grande, ela vai caber todas as coisas. Porque a nossa geladeira atual, ela tá num estado, assim, periclitante. É, a grande questão é que a nossa geladeira atual, além dela ser velha, ela deve ter bem uns 10 anos ou Mais mais. de 10 anos. Ela é Mais muito de 10 anos, porque pequena. a gente vai fazer 9. E você já tinha ela há bastante tempo antes de me É conhecer. verdade, né? Ela é muito pequena, então, assim, na situação atual que a gente vive hoje, que é uma situação em que a gente tenta comer melhor, comprar mais frutas e verduras Cozinhar e em casa. legumes, cozinhar em casa. A gente precisa de espaço na geladeira para comprar. Eu comecei esse episódio falando que a gente teve a ideia disso aqui enquanto a gente pegava a nossa feira online, né? Que a Exatamente. gente compra online e aí entregam aqui. Do feira a feira. É assim que funciona o delivery, né? Como é que funciona o delivery? Aquele meme, né, do Aham, Twitter. Como é que funciona o delivery? Você pede e a gente entrega. É assim. exato. E aí a gente precisava de mais espaço para guardar essas coisas. E quando não existia quarentena e as pessoas podiam se ver e frequentar a casa umas das outras, né? A gente fazia às vezes algumas festinhas aqui em casa e a gente morria de vergonha porque as pessoas traziam suas bebidas e suas comidas e não tinha espaço para pôr na geladeira, Exato. né? Chegamos ao ponto, inclusive, de pegar o famoso balde com gelo E tacar as e latas tacar lá lá dentro, dentro. porque não cabia na geladeira. Aí você pensa, nossa, tava cheio de coisa na geladeira? Não, Não. só tinha água na geladeira, mas ainda assim não cabia. E a gente meio que não se preocupava antes, porque a gente não comprava, a gente não tinha amigos, a louca, né? Não iam pessoas em casa, então não tinha esse problema da vergonha, mas também a gente não comprava coisas decentes para comer. Então a geladeira era basicamente para guardar resto de delivery e Sim. refrigerante. E porque, tipo, era E agora a muito. gente não toma mais refrigerante, é. Sim, e porque era muito mais difícil a gente cozinhar também em casa, Sim. né? Porque, tipo, ou o Rodrigo chegava muito tarde, ou eu chegava muito tarde, então ficava meio complicado a gente fazer uma rotina de cozinhar e tal. Então tava meio complicado. Agora que a gente tá em casa 24 horas por dia, então é um pouco mais tranquilo e é até necessário que a gente dá uma cozinhada e a gente tá cuidando mais da saúde, então a gente tá Exato. fazendo coisas. A gente tá gravando esse episódio enquanto espera um delivery chegar? Sim. Mas hoje é sexta-feira, né, gente? Sim, né, e não é um delivery de uma pizza 17 queijos ou qualquer Queria, coisa assim. queria.
É um delivery de uma coisinha, pastinhas árabes e essas coisinhas assim. Mas, enfim. Aí, outro motivo da geladeira, a gente precisar de geladeira nova, não é só porque essa é pequena, mas porque ela tem alguns problemas, alguns pequenos problemas. Primeiro que, ou ela tá quente, dentro da geladeira é mais quente do que fora, Aham. ou ela forma gelos tipo a muralha de Game of Thrones, assim. Que é o caso atual, Que é o porque caso atual. Por que exemplo, ela é uma geladeira velha, não é frost sabe freeze. aquela gavetinha que obviamente o congelador fica dentro da geladeira, não fica separado. Sabe aquela gavetinha que fica embaixo? O gelo chegou num ponto tão complexo que a gaveta não sai mais. O gelo chegou num ponto tão complexo que a tampa do congelador, que fica dentro da geladeira, caiu. Caiu porque o gelo empurrou o plástico para fora e ele quebrou e ela não fica mais. Exato. Então, e assim, o gelo tá num estado que a gente não consegue enfiar quase nada no congelador. É como se a gente tivesse um congelador, sei lá, que é uma caixa de sapato, mas dentro dele só cabe uma caixa de cigarro, assim. Então tá um pouco complexo. Mas agora a gente vai ter uma geladeira grande que o freezer é pra fora, né? Não é dentro da Exatamente. geladeira. E a É gente frost free. vai poder doar essa geladeira para alguém que precise, que seja uma pessoa que mora sozinha, que, né, cozinha menos, vai comprar menos coisas e vai caber na vida dele. Porque na nossa, realmente, do tipo, durante muitos anos ela foi muito útil. Mas agora, principalmente que a gente tá tentando cozinhar pelo menos, dos 7 dias da semana, pelo menos 4 a gente tá cozinhando, fica meio foda uma Total. geladeira sem espaço, né? Mas é isso, a gente tá tão empolgados quanto se tivesse comprado um videogame, porque essa é a vida adulta, a gente se empolga com outras E eu coisas. já não vejo a hora de pagar a geladeira, ou seja, daqui a 6 meses, para poder comprar um sofá novo também. Exatamente, porque o nosso sofá também tá meio periclitante. E a nossa casa nova, que na casa antiga a gente tinha um escritório que era grandinho, né? E tinha o nosso quarto e a sala e tal. Agora, nesse apartamento novo, que é um pouco menor, a gente não tem espaço para ter um sofá-cama. O sofá-cama tem que ser No escritório, no caso, como a no gente tinha escritório. antes. Tem que ser o próprio sofá. Então, o sofá principal da casa tem que ser sofá e sofá-cama. Então, vamos precisar trocar, porque, né, a gente espera que aí, em algum momento, a gente possa voltar a receber visitas de amigos em casa e eles podem ficar para dormir e tal. Exato. Bom, falando em sexta-feira, né? A ideia é que a gente grave sempre na sexta, Por mas isso expediente. também não é uma regra, né? E Que publique no. regra é essa? Quem inventou Quem essa inventou regra? essa regra? E publique no sábado, se tudo der certo. Esse primeiro episódio já está saindo no sábado, posterior ao dia que a gente gravou. Mas como essas coisas de feed novo demoram um pouco para popular, então talvez saia aí ao longo da semana. Mas não sei, eventualmente a gente pode fazer mais de um episódio se a gente tiver com vontade, assunto e tempo e Sim, saco. Como às vezes também a gente pode não fazer nenhum episódio durante a semana, né? E aí vocês que lutem e esperem o próximo. Não exato. vai ter Facebook, Instagram, Twitter, não vai ter Não, nada. gente, esse é feito pra ser light, assim. A gente realmente queria fazer pra poder. Porque a gente fica falando merda um com o outro e é bom falar merda com vocês ouvindo. Olha só. Sim. E Como um outro podcast de casal. Por como aí. mais um podcast. Não, eu digo como um outro podcast qualquer. Ah, mas tem que reforçar o Ah, tá, branding. desculpa. E também ficar falando frases, né, dos normais. Que a gente terminou de rever pela terceira vez. Exato. E assim, gente, eu vou dizer uma coisa. Se vocês forem assistir os normais, hoje em dia, 2020, é puxado. Assim, a gente gosta porque tem piadas, tem momentos, cenas muito boas dos normais. Mas tem umas coisas que é assim. Que a gente se olha e fala, meu Fernanda Deus. Young gordofóbica, E texto machista, é horroroso mas sei lá, mas né? ao mesmo tempo é bom. É horrível, mas ao mesmo tempo é bom. É o paradoxo Glória Maria. Mas era a nossa série de De ver na hora do de almoço. ver na hora do almoço, né? A gente parava para almoçar,
pegava a nossa comidinha, sentava no sofá, assistia um episódio dos normais, ou dois, e voltava a trabalhar. E agora a gente vai voltar a ver a série clássica de Doctor Who, né? Que também são episódios curtos aí 20 de minutos. 20 e poucos minutos, meia hora. Chegou uma notificação do iFood que o nosso pedido chega em 5 minutos, então talvez seja melhor a gente parar por aqui, Tá bom. tá? Então é isso, gente. Se quiserem falar com a gente sobre o podcast ou sobre qualquer outra coisa, procurem a gente, né, pelos nossos contatos pessoais, porque talvez vocês os tenham, ou se não, vocês podem ir nas redes sociais, Instagram e Twitter. A minha é @leitecruz, nos dois. E a minha é @Telo Caeto nas duas também. THELLO, o Telo. E Caeto é CAETO. Exato. Então é isso. Tchau. Tchau.